Olá pessoal, tudo certo? Bom, espero que sim. Meu nome é Adriano e hoje eu queria conversar com vocês sobre as situações que eu venho montando os vídeos, que é a relação do aluno com a atitude do professor. Entenda uma seguinte situação: o aluno que procura você, que já passou pelo estágio da avaliação, já comprou os seus serviços, já percebeu que você pode resolver para ele, ele precisa saber que o problema do qual trouxe ele até você é capaz de resolver de uma maneira rápida. E como você vai resolver de uma maneira rápida? A primeira situação é você dividir a responsabilidade com ele. Ou seja, se o cara chegou para você e ele precisa perder 10 quilos, ele quer perder 10 quilos para o mês que vem. E aí ele perde esse peso rapidamente e o teu trabalho com ele acabou. Mas como você vai fazer para ir aos poucos moldando ele e também deixando ele na responsabilidade? É comentando com ele qual é a fatia que ele ocupa nesse planejamento. Porque não resolve apenas você ter o melhor treino, você ter a melhor estrutura, conhecer tudo sobre fisiologia, entender que não pode ter pico de insulina, que tem que manter a glicemia baixa, enfim. Se o cara, por outro lado, joga toda a responsabilidade porque ele está te pagando caro e treinando 1 hora por dia. E como você vai chegar a essa situação de uma maneira educada, calma, sem perder a pessoa como teu aluno? Eu vou dizer para você que o melhor é você ser o mais sincero possível, jogar aberto de forma educada. Se em algum momento você perceber que a pessoa não está conseguindo, não está cumprindo com o combinado, você vai ter que dizer para ela. Porque é comum no ser humano a transferência de responsabilidade. Tem muitos alunos, e eu tive muitos alunos assim ao longo da minha vida, que acreditam que os problemas dele com o emagrecimento, com a sua forma física, terminam a partir do momento que ele se matricula na academia. E não é só se matricular, não é apenas fazer a avaliação. Você vai ter que ter uma dedicação total para que juntos você consiga resolver esse projeto. Eu costumo dizer para os meus alunos que dos 100% que significa o sucesso do nosso trabalho, eu e ele temos 50% cada um de responsabilidade. Mas eu garanto para ele que dos meus 50% eu garanto 100% de entrega, de atitude, de evolução dentro do trabalho, de motivação e, consequentemente, eu já pergunto para ele, dos teus 50%, quanto por cento você acredita que pode se comprometer comigo? Tem algumas situações que nós, como personal, às vezes ficamos dando volta ao mundo e tentando explicar de maneira categórica para o aluno que ele precisa ter massa magra, porque só tendo massa magra ele vai perder gordura, que o peso de balança não importa muito, que o trabalho que a gente está fazendo é para que ele fique magro e não apenas perca peso na balança, e o teu aluno não vai entender. Eu preciso te dizer que nesse processo exclusivo de emagrecimento, o teu aluno quer subir na balança e quer ver os dígitos baixando. E aí você vai ter que ter todo um trabalho de consciência no estilo morde e assopra. Você vai ter que passar o que você sabe, você vai ter que passar o teu conhecimento, mas também terá que dizer a ele que não é apenas o peso da balança. E isso é muito difícil, porque eu já tive situações em que a pessoa perdeu mais de 10 centímetros de circunferência abdominal e perdeu apenas 4 quilos. A pessoa mudou totalmente o guarda-roupa dela, mas o que ela queria? Ela queria pesar 69 quilos. Enfim, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com essas pessoas, mas a gente não pode ignorar sinais. Porque por melhor que seja o teu trabalho, por mais magro que a pessoa esteja, ela tem determinado objetivo. E você tem que buscar, aliado a ela, aquele objetivo dela. Então, há de se ter uma conversa com a nutricionista, com a pessoa que está fazendo o teu planejamento alimentar, porque eu imagino que você já como personal não consiga mais trabalhar sem nutricionista, porque está cada vez mais complicado. A gente precisa delas e elas, por sua vez, elas não precisam tanto de nós não, porque elas conseguem emagrecer as pessoas sem a ajuda de um personal, mas um personal precisa exclusivamente de uma nutricionista para que tenha sucesso no seu trabalho. Então a ideia é vocês dois sentarem e quando a pessoa for, isso eu estou falando exclusivamente de emagrecimento, quando a pessoa for emagrecer que seja um choque rápido. Daqui a pouco coloca logo numa dieta cetogênica, um jejum intermitente, daqui a pouco coloca uma dieta mais hiperproteica, mas que a pessoa entenda rápido que ela vai perder o peso que ela precisa e que está em boas mãos, porque a primeira impressão é que fica. Mas quando eu falo que a primeira impressão é que fica, você tome um cuidado. Esse cuidado muitos de nós estamos cometendo. E eu cometi muito esse pecado no início da minha carreira. Foi excesso de informação.
na ânsia de mostrar que você é bom, que você é um bom profissional, você acaba falando o tempo todo sobre o que você faz, como vai funcionar, que a miosina tem que deslizar sobre a actina, que o teu volume de oxigênio tem que ser acima de 42, que você vai precisar fazer no mínimo 4 meses para que tenha uma adaptação neural para o músculo. Calma, às vezes, na maioria das vezes, o teu aluno quer vir e relaxar a cabeça dele. Ele quer apenas um treino pronto, ele quer ser ali o teu aluno e você tem a responsabilidade de passar um treino que ele consiga fazer. Eu descobri isso e a gente sempre descobre de umas maneiras meio estranhas, né? Eu trabalhava com um empresário totalmente estressado, a empresa dele em recuperação judicial, treinava comigo às 17h30 e toda vez que ele chegava eu montava um circuito, aí ele tinha que sair de um exercício de coordenação e ir para o outro e daí já botar um elástico para fazer um trabalho de tração, porque ele gostava de jogar futebol, então eu queria deixar ele apto a jogar futebol. E chegou um dia que ele falou para mim, cara, eu não aguento mais treinar em situação que eu tenha que pensar. Não tem como você me dar um treino de repetição que eu tenha que fazer 30 repetições daquilo ali, que eu tenha que fazer mais 20 naquele outro equipamento. Porque se eu tiver que sair dos cones para entrar para o lado direito, para o lado esquerdo de outros cones, para mim saltar primeiro com o pé direito, primeiro com o pé esquerdo, eu estou tendo que pensar o tempo todo e eu estou mais focado em salvar a minha empresa do que ter coordenação motor agora. Então, me dá um exercício em que eu consiga fazer de uma maneira que eu não precise pensar. Aquilo para mim foi muito bom, porque dali para frente eu comecei a entender que o nível de estresse da pessoa no momento que você está passando o treino, ele é muito importante para que você consiga fazer ele direito, fazer com que o teu aluno consiga começar e terminar o treino. E use esse princípio sempre, meu brother. Você que está começando agora, você que vai iniciar, o aluno tem que sair da academia melhor do que ele entrou. Como que você vai fazer com que ele saia melhor do que ele entrou? Eu vou explicar durante os outros vídeos aqui nesse canal a metodologia que eu desenvolvi em que divide o treino em 3 partes. E dentro dessas 3 partes você vai deixar sempre a melhor impressão possível para quando ele vai embora. Porque é ao final do treino que ele vai lembrar quando chegar em casa. Isso eu aprendi lá na faculdade, que chama-se primazia e recenticidade. A pessoa lembra muito bem o que aconteceu nos primeiros minutos da hora de treino dele, lembra muito bem o que aconteceu ao final do treinamento, mas ali no meio fica tudo embolado, ele não lembra exatamente. Então, isso chama-se uma janela de oportunidade para você fazer o que você quer mais. Você vai ter que gerar uma experiência de valor quando ele chega e você vai ter que relaxar e gerar uma experiência de saciedade, de bem-estar quando ele sai. Aí com certeza você irá se diferenciar do mercado do trabalho, que é isso que a gente vem buscar. Uma situação de você personal é que você precisa encontrar formas de ser indispensável na vida das pessoas. Eu vou contar uma pequena história para vocês, a seguinte situação. Eu tive um aluno que em um momento da nossa relação aluno-professor eu precisei aumentar o valor da mensalidade dele. E como eu aumentei o valor da mensalidade dele, você precisa prestar atenção no que eu vou te falar agora. Todo ano o aluguel do teu estabelecimento sobe em média 4 ou 5%. A inflação é em média 3% ao ano. E você vai continuar cobrando sempre a mesma coisa? Você vai continuar ganhando a mesma coisa, mas o teu poder de compra vai reduzir. Então você vai ter que sempre passar para ele esse valor que a inflação, o IGPM, enfim, eu não sei qual é a tabela que você vai usar, vai corrigir a mensalidade do seu aluno. E geralmente, aluno que te paga, aluno que é aluno personalizado teu, ele também trabalha com essa tabela. Ele também sabe que ou o salário dele aumentou, que os custos da casa aumentaram, então é uma corrente. E você precisa passar adiante isso. Sendo assim, para melhor equilíbrio e saúde das tuas finanças, você vai ter que estar sempre atento à variação do mercado para que você não trabalhe no vermelho. Essa é a minha dica de hoje. Um abraço e até mais.